colocar no YouTube depois. Aí eu mando o link para você. Bom, então a partir de agora está gravando. Tá bom. Então boa tarde para todo mundo. Gostaria de agradecer primeiro a Verônica pela participação, pela disponibilidade. Agradecer também aos demais participantes aqui. Eu estou vendo até que tem gente que não faz parte do grupo, então eu estou feliz com isso, bacana. Só para explicar um pouquinho, assim, para quem está chegando agora, o IFG Campus Cidade de Goiás, ele começou nesse semestre 2020/1, porque apesar de ser outubro ainda é 2020/1, o GPA, que é o Grupo de Pesquisas em Artes e Audiovisual. Ele é um grupo de pesquisa que reúne pesquisadores de 2 cursos que a gente tem na instituição, o Bacharelado em Cinema e Audiovisual e a licenciatura em Artes Visuais. Então, a gente compôs esse grupo de pesquisa e, como uma das atividades do grupo, a gente está começando um grupo de estudos. Então, hoje, na verdade, é o nosso primeiro encontro como grupo de estudos, e a gente vai ter, como evento de abertura dessa atividade, uma palestra com a Verônica Stiger aqui presente. A Verônica é de Porto Alegre, mas reside em São Paulo já há algum tempo. E eu vou ler aqui brevemente o texto do currículo, de apresentação do currículo Lattes dela, para quem ainda não conhece. Verônica Stiger possui graduação em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação e Semiótica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com dissertação sobre os personagens mitológicos na obra de Pablo Picasso, e doutorado em Ciências da Comunicação dentro da linha de pesquisa Teoria e Crítica da Arte pela USP, com tese sobre a relação entre a arte, mito e rito na modernidade, enfatizando os trabalhos de P. Moudran, Casimir Malevich, Kurt Schwitters e Marcel Duchamp. Se eu estiver errado na pronúncia aí, peço desculpas. Possui também pós-doutorado pela Universidade de Roma, pelo Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo e pelo Instituto de Estudos de Linguagem da Unicamp. Atua nas áreas de artes, com ênfase em teoria e crítica da arte, e na área da literatura brasileira e teoria literária, tendo desenvolvido pesquisas sobre os seguintes temas: as relações entre arte, mito e rito na modernidade, as relações entre arte e literatura, palavra e imagem, vanguardas históricas europeias, modernismo brasileiro, Pablo Picasso, Pierre Mondrian, Casimir Malevich, Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Maria Martins, Flávio de Carvalho, Nuno Ramos. Para quem não conhece, a Verônica também é autora, escritora literária, e tem uma série de livros publicados. Ela pode falar para a gente também sobre isso. Livros de contos, né, um romance, sendo inclusive foi premiada recentemente com o Jabuti pela obra Sul, uma obra na categoria Contos, entre outros prêmios, como o Prêmio São Paulo de Literatura, e também foi finalista dos Oceanos, né, Verônica? Semifinalista. Quer dizer, já teve outros anos, né? Mas agora esse ano, semifinalista. E também, né, entre outros prêmios, acho que o Açorianos também, né? Agora eu não lembro de cabeça. Açorianos, A Verônica trabalha com curadoria também, né? E além de realização de catálogos, né, para algumas obras. Então, é uma convidada muito especial porque ela tem experiência em áreas que são áreas de interesse para esse grupo de pesquisa, né, e para o grupo de estudos, que estão nos campos, né, de teoria da arte, crítica da arte, com experiência tanto com realização quanto na produção teórica, acadêmica, né, sobre esses assuntos. Então, eu passo agora a palavra para a Verônica, que vai ministrar para a gente uma palestra hoje intitulada Arqueologia da Invenção. E aí, Verônica, se você quiser complementar a sua apresentação, fica à vontade. Não, ótimo. E aí, fica à vontade para começar também. A gente está bem ansioso para ouvi-la. Bom, então, antes de mais nada, obrigada, Adérito, pelo convite para participar
desse grupo de estudos de vocês, né? Então, desde que você me convidou, eu fiquei pensando sobre o que falar e, na verdade, me veio imediatamente uma vontade de revisar um texto que eu tinha apresentado uma única vez no ano passado, que tinha partido também de um outro convite, né? E era um convite muito específico, era um convite que pedia que eu falasse sobre invenção, né? Então, assim, absolutamente de maneira geral, né? Ou seja, o que seria essa invenção, né? Então, ou seja, era uma mesa que eu teria que participar dessa invenção, né? E esse convite foi um convite que me veio um pouco antes de uma viagem, né? A última viagem para fora do Brasil que eu fiz, que foi no ano passado, né? E acabou sendo, na verdade, essa fala, né, que agora já é um texto, esse texto, na verdade, que eu vou apresentar para vocês, né, ele já é, de uma certa forma, um relato disso que me aconteceu, né? Então, eu vou seguir até um pouco o texto para eu não ficar, para eu não perder e não falar demais. A minha tendência é sempre falar demais, esse é o meu grande problema, né? Eu falo pelos cotovelos. Bom, mas então, logo no início eu fiquei me indagando, quando me pediram para falar sobre invenção, né, e eu achei que esse relato teria tudo a ver com esse grupo, pelo que o Adérito tinha me dito, por isso que eu trago aqui para vocês, né, já uma versão revisada, né, mas desde que me pediram para falar sobre invenção, eu fiquei me perguntando, né, de onde vem a invenção? De onde vem, o que exatamente significa invenção, né? O que está em jogo quando nós falamos o fulano inventou alguma coisa, né? Aliás, eu me perguntava, pode-se inventar alguma coisa, né? Claro que a primeira coisa que eu fiz foi ir ao dicionário, né? Então, ou seja, abri o dicionário, que na verdade o abrir aqui, não, mentira, o abrir é também um abrir, porque eu não uso mais os dicionários, né? Físicos, né? Eu abro na internet, então eu abri o AIS na internet e para procurar, né? Para poder ver que significados a gente pode encontrar nessa palavra, né? Porque de início, a minha ideia era, né? Já de início, quando eu pensei em falar sobre invenção, eu queria abordar um retorno a um sentido primeiro de invenção, da palavra invenção, né? Então, ou seja, parecia que esse conceito esse conceito atual de invenção, né? Ou seja, essa invenção que é algo como uma criação ex nihilo, né? Uma criação que vem do nada, ela dependia de um esquecimento do sentido original das palavras invencio, né? Que é o termo latino de onde se origina invenção, e do verbo correspondente, que é o invenire, né, que estaria associado a invencio e que significa o ato de achar, de encontrar, de descobrir. Né? Então, era um pouco por esse caminho que era a minha ideia inicial seguir. Aí eu fui ao dicionário, abri o WISE, né, e lá estavam as várias acepções da palavra. Né? Alguns dos sentidos iam justamente da linha do que não me interessava. Né? Então, ou seja, que compreendiam a invenção, como eu cito, como está no dicionário, imaginação produtiva ou criadora, capacidade criativa, né? Ou ainda, faculdade de criar, de conceber algo novo, ou de pôr em prática, de executar uma ideia, uma concepção. Em síntese, criação. Né? O que mais me incomodava nesses sentidos, e que se associam ao que se tornou um conceito mais corriqueiro de invenção, era justamente a relação da invenção com o novo. E era disso que eu queria fugir. Né? Não me interessava essa ideia da invenção como novo. Eu queria voltar para esse sentido original de invenção. Mas no próprio verbete do WISE também estavam as acepções que iam na linha do que me interessava. Né? E que se encaminhavam mais em direção a esse sentido etimológico da palavra, do achar, do encontrar, do descobrir. Né? A segunda acepção do termo já apontava para isso. Então, ali, invenção era sinônimo de, e aí eu cito, descoberta ou criação decorrente de estudo ou experimento de alguma coisa concreta ou abstrata. Descoberta, para mim, era o termo-chave, embora ali ainda viesse acompanhada da ideia de criação, né? Porque, como eu disse para vocês, descoberta ou criação decorrente de estudo ou experimento de alguma coisa concreta ou abstrata, né? E o verbete continha ainda outras acepções relativas a usos muito específicos que, curiosamente,
recuperavam esse sentido primeiro do invencio, né, da invenção associada a esse termo latino invencio, e que me interessava, né? Então, ou seja, aprendi ali que no direito civil, coisa que eu não sabia, no direito civil, invenção é, cito, o ato de achar coisa móvel perdida por seu possuidor, criando obrigação à pessoa que a encontrou de devolvê-la, né? Coisa que eu não sabia. Então, ou seja, invenção no direito civil é achar alguma coisa e ter a obrigação, alguma coisa que é de outra pessoa, né? E ter essa obrigação de devolvê-la. Já no direito industrial, a acepção da palavra se volta ao que considero mais corriqueiro, né? Então, ou seja, o que vai pensar esse direito industrial? Ele vai dizer que é toda criação humana inédita que possa ser aproveitada industrialmente, né? Talvez tenha sido esse direito que fez da invenção algo ligado à criação do que não existe. E mais, a algo de inédito, de original, né? E aí também a gente tem uma outra palavra espinhosa, essa de original, de originalidade, né? Que a gente poderia também desdobrar essa fala e ficar falando o resto da vida sobre isso, né? E pior, era isso que aí que eu descobri, indo para esse conceito de invenção dentro do direito industrial, que eu me dei conta que me incomodava tanto na invenção como criação. Por quê? Pior, porque ela está ligada à máquina capitalista, ou seja, que ela possa ser aproveitada industrialmente, né? Então, ou seja, não basta ela é toda criação humana inédita que possa ser aproveitada industrialmente, ou seja, se ganhar a partir disso, né? Na liturgia, né? E agora eu já vou ter que começar aqui, porque eu vou me lembrar, já vou começar a mostrar para vocês a primeira imagem. Vocês digam se eu conseguir, porque nem todos eu... Ai, meu Deus, o que eu fiz que não está a minha tela aqui? Para aí. Você quer projetar uma imagem, é isso? Quero, mas para aí. A hora que você arrastar o mouse lá para baixo, vai aparecer apresentar agora. Tá aqui, achei. Ó, eu quero esse. Apresentação de slide, compartilhar. Vocês estão vendo? Ainda não. Agora está abrindo aqui. Está abrindo? Agora abriu. Abriu? Sim, é o título, a Arqueologia da Invenção. Tá, então tá. Isso. Então já abriu. Posso continuar, então, né? Viu? Acabei a surpresa, porque eu cliquei. Não, vocês não viram, finjo que vocês não viram. O que eu estava dizendo? Estava falando do direito industrial, né? Então, ou seja, ligada na liturgia, era aí que eu chegava a esse momento. Na liturgia, invenção é descobrimento, achado, né? Então, notadamente, diz ainda o dicionário, de relíquias, né? Então, ou seja, é o descobrimento ou achado de relíquias. E aí sim, agora eu posso mostrar a imagem. Aí eu me lembrei, né, imediatamente dessa imagem do Piero della Francesca, né, desse quadro, que se chama, muito provavelmente, esse título dado, né, pelo um crítico que estudou o Piero della Francesca, que é o Longhi, né, o Roberto Longhi, e que chama esse quadro de Invenção e Comprovação da Verdadeira Cruz, né? Então, ou seja, a verdadeira cruz é a cruz na qual foi crucificada Jesus Cristo dentro dessa narrativa que nós estamos vendo aí, né? Então, ou seja, esse invenção não é assim, inventaram que existe a cruz, não, é a descoberta da cruz, né? Então, ou seja, tá ali tanto que ela aparece ali, ó, não sei se vocês estão vendo o meu cursor, né? Ela aparece aqui nesse campo. Vocês veem meu cursor ou não? Sim. Tá, então tá. Então ela aparece aqui, ó, né? Então ela aparece aqui nesse cantinho. Eu apertei aqui 1000 coisas e eu já não sei mais o que eu estou fazendo, né? E também na liturgia significa invenção, a festa que se celebra, né, em memória desse descobrimento, né, desse descobrimento de alguma relíquia, no caso aqui específico, né, a cruz, né? Bom, assim, né, então, ou seja, dessa maneira, o que eu queria propor era uma espécie de escavação em busca desses sentidos primeiros de invenção, né? Então, ou seja, no início, quando eu comecei a pensar sobre invenção, o que seria essa invenção, que, claro, vocês imaginam, isso para mim é uma coisa que me interessa muito, o Adérito falou, eu também sou escritora, né? Então, me imagino também que tinham me convidado para essa mesa pensando nisso, né? Então, ou seja, o que seria a invenção, né, para um escritor, para um artista, etc. e tal, né? Bom, então eu queria propor essa espécie de escavação em busca desses sentidos primeiros de invenção. Então, como uma arqueóloga, eu queria buscar sobre o edifício construído, né, então, ou seja, sobre toda essa construção que se fez a respeito da palavra invenção, né, esses escombros da construção anterior, né, então, ou seja, trazer à tona essas ruínas, né, trazer à tona essas ruínas que são meio esquecidas, né.
Então, a minha ideia, originalmente, era ver como é que funcionava a invenção, assim concebida, né, no procedimento dos trabalhos de alguns artistas e escritores, né, contemporâneos. E talvez até alguns trabalhos que eu tinha feito, mas, no entanto, né, isso que eu acho que é a beleza, né, e a graça de uma pesquisa, né, uma pesquisa nunca é uma pesquisa de verdade, né, se ela não tem surpresas no caminho. Né. E a minha pesquisa foi cheia de surpresas e de desvios, né, e ela tem vários desvios, vocês vão ver isso, né, ao longo da minha fala. Né. E acho que muito do que eu vou falar aqui é justamente dessas surpresas e desses desvios, né? Então, ou seja, logo depois que eu recebi aquele convite, eu parti em viagem, como eu disse para vocês, né, uma viagem de 2 meses, né? Então, de 2 meses para a Itália. Na verdade, era uma viagem para a Itália, mas que a primeira parada era Marsella, né? Então, ou seja, a primeira parada era na França, mas depois eram só cidades italianas, né? Era na verdade, uma grande viagem de descoberta do Mediterrâneo, né? Uma grande viagem pelo Mediterrâneo, que a gente acabou fazendo. Né? E aí, na primeira cidade italiana que eu cheguei, né, que foi Gênova, né, que era a segunda da viagem, num museu, deixa eu pegar aqui, ali tem um museu, mas ele está com um treco na minha frente, eu não consigo ver, né? Então, na primeira cidade italiana que eu cheguei, que é Gênova, né, que era a segunda da viagem, encontrei no Palazzo Bianco, né, que integra os museus cívicos de Gênova, essa pintura que eu estou mostrando para vocês, do Paulo Gerolamo Piola, né? E era uma pintura que se chamava A Invenção, né? Uma pintura de 1694, né? A Invenção. Aí vocês imaginem, né? Eu disse, uau, que surpresa, né? Nessa viagem é como se esse tema me perseguisse, né? Então, era como, né? Era justamente o que eu tinha notado, era como que esse tema me perseguisse e se impusesse pelo caminho, aparecendo em imagens, né? Então, ou seja, é como se ele deixasse, como se esse tema sobre o qual eu vinha pensando, e que na verdade eu iria escrever sobre ele só quando eu voltasse, né, mas é como se esse tema, essa invenção, ela deixasse de ser abstrata e de repente adquirisse concretude, né, quando eu vi essa pintura, que era a pintura da invenção. Né? Então, como se de repente ela adquirisse uma certa concretude. E aí, nesse mesmo museu, havia nessa mesma sala, haviam outras alegorias, né, do mesmo Piola, né, então, a comédia ou a imitação, né, e vocês reparem que dessas alegorias ligadas à arte ou ligadas à criação artística são só 2, né, então, ou seja, é essa comédia ou a imitação, e depois a anterior que eu mostrei para vocês que é a invenção, todas as outras são ligadas a questões morais, né, então, vamos ver, morais ou religiosas, né, eu vou ter que cortar aqui um negócio, tá bem na minha frente, eu não estou vendo nada, fé e esperança, né? Então, ou seja, a outra que tinha, então tinha anteriormente a comédia ou a imitação, depois fé e esperança, né? Todas feitas pelo Piola, todas na mesma sala, né? A alegoria da clemência, né? Essa como a gente percebe, né? Ela era maior que as outras, né? Alegoria da clemência, né? Essa que ficava em cima também né? Ela faz essa representação como se estivesse em cima de uma moldura, que são as 2 virtudes teologais, né? Essa outra, modéstia e inocência, né? E a gente volta para a invenção, né? Então são todas alegorias, na verdade, né? Então o que a gente tem aí é que é tudo alegoria, né? E como se pode perceber, né, essa pintura é uma alegoria, né? Eu voltei para o meu texto, acabo repetindo as coisas que eu falei sem ter lido, né? Então o que a gente vê aí, né? Agora a ideia é essa, o que a gente vê? Nela uma mulher sentada, né, em vestes esvoaçantes, no melhor estilo barroco, né, que é o estilo dessa época, em que ela foi feita, 1694, na Itália ainda por cima, né, com asas logo atrás da cabeça, né, vocês reparem que ela tem essa asa que é atrás da cabeça, como um Hermes, né, ou um Mercúrio, né, que é a correspondência latina, correspondência romana, né, do Hermes grego, ou como um anjo, né, quem sabe a gente poderia pensar, né, na verdade ali atrás da cabeça, né, não nas costas, né, como um anjo, né, o anjo ela teria essas asas bem nas costas, né, e ela segura com a mão direita uma pequena estátua, não sei se vocês estão vendo aqui, tá vendo que ela está segurando uma pequena estátua, acho que eu botei aqui, né, eu botei no detalhe, né,
e eu fiquei intrigada com essa estátua, né? Então eu vi, essa foi a primeira alegoria que eu vi da invenção, e eu fiquei intrigada com essa estátua. Eu fiquei pensando, o que seria? Quem seria? Né? Parecia-me tratar-se de uma mulher com protuberâncias pelo corpo, né? Mas o que significaria? Né? E essas pinturas nem todas ficam ao alcance do nosso olho, né? Então não dá para saber muito bem o que é. Talvez na reprodução a gente veja até melhor do que pessoalmente, né? Então eu fiquei com aquele negócio na cabeça, pensando sobre o texto, ainda não tinha definindo ainda o que eu queria fazer. Seguindo viagem, em Veneza, né, nas galerias da academia, eu encontrei outra alegoria da invenção, que é essa que eu estou mostrando para vocês, né? Desta feita, acompanhada das alegorias do desenho e da cor, né, nessa pintura de Pier Antonio Novelli, de 1768-69, né, ou seja, cerca de mais ou menos 70 anos depois daquela do Piolo, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? E vocês reparem, né, que ela é uma pintura, né, em que a gente tem o desenho, né, aqui, desculpa, o desenho é aqui, né, é esse senhor, o desenho, né, o colorido, a cor, e aqui atrás a invenção de novo com as asas, de novo com a estatuazinha, né, mas eu vou seguir meu texto, né. Ao compará-la, né, porque na mesma galeria da academia, né, nessa mesma galeria da Academia de Veneza, tem uma outra alegoria, né, uma outra pintura, que é a alegoria da pintura, né, desse que eu estou mostrando para vocês, né, o Francesco Fedeli, que é dito Il Maggiotto, né, então ele é mais conhecido como Il Maggiotto, né. Então vamos comparar as duas, né, essa era a minha ideia. Então a gente tem, desse lado, à esquerda, nós temos desse lado aqui, a gente tem o Novelli, e desse lado aqui, o Maggiotto. Essa aqui é a alegoria da pintura. Essa aqui, a alegoria do desenho, da cor e da invenção, né? Então, ao compará-la com a alegoria da pintura, né, então, ao comparar essa aqui, né, com essa alegoria da pintura, do Maggiotto, né, que divide a mesma sala, né, do Novelli nas galerias da Academia de Veneza, né, Adriano Marius, que é um crítico, em artigo de 2005, assim descreve a pintura de Novelli, né, então, ou seja, assim ele vai descrever essa pintura do Novelli. Deixa eu até botar só ela para vocês não confundirem, né. Então, na tela de Pier Antonio Novelli, estou citando Marius, na tela de Pier Antonio Novelli é a invenção com as asas de Mercúrio nas têmporas, segundo prescreve Cesare Ripa, né, que se destaca entre o desenho, aqui figurado como um vistoso homem desnudo, um verdadeiro e próprio exercício de academia, cuja idade avançada indica sabedoria e experiência, e o colorido, no aspecto de um jovem de olhar inspirado, né? Então, ou seja, termina essa citação, né? E ele arremata com uma instigante observação, volto a citar, portanto, uma meditada tradução visual de uma teoria da pintura para ser comentada imagem por imagem a um auditório de estudantes, né? Então, ou seja, ele sugere que essa pintura do Novelli, ela poderia servir, né, como uma teoria da pintura, né, para ser comentada imagem por imagem por um auditório de estudantes. Eu iria mais longe. Diria que há vários elementos nessa pintura de Novelli, essa que nós estamos vendo, que poderiam servir de base a todo um curso sobre arte e processo criativo, coisa que, obviamente, eu não farei aqui, né, por uma questão de tempo. Mas eu adianto, né, porque todas essas imagens começaram a me levar, que elas iam me levando cada vez mais adiante. Mais adianto que começaria este curso lembrando os escritos de outro artista daquela mesma época, de Novelli e Maggiotto, porque vocês reparem que a tela do Maggiotto, essa pintura do Maggiotto é do mesmo ano, exatamente do mesmo ano da de Novelli, né? E quem é esse pintor da mesma época do Maggiotto e do Novelli, né? É um alemão, um pintor alemão chamado Anton Raphael Mengs, né? É um pintor alemão que também esteve, a partir de meados da década de 1740, em Veneza, Parma, Bolonha e Roma, né, sendo Roma a cidade para a qual ele retornou várias vezes e onde morreu em 1779.
né? Então, ou seja, um pouco depois, uma década depois dessas pinturas estarem prontas, né? Na carta que Mengs escreveu ao pintor espanhol Antônio Pons, a quem deviam parecer sobre os quadros do acervo do Palácio Real de Madrid, junto ao qual trabalhou, ele afirmou, né, então Mengs afirmou que a pintura se compõe de 5 partes principais, né? Que partes seriam essas, segundo Mengs, né? Por que eu trouxe o Mengs? Porque era pelo Mengs que eu começaria, né? Esse curso que o Novelli sugere que a gente poderia pensar a partir dessa pintura. Quais são essas 5 partes da pintura, segundo Mengs? O desenho, o claro escuro, o colorido, a invenção e a composição. Sobre a invenção, claro que eu não vou ver todos detidamente, fiquemos com a invenção. Sobre a invenção, Mengs disse, né, e convém adverti-los, que o texto original foi escrito em espanhol, que é uma língua que o Mengs não dominava muito, daí que o texto, mesmo no original, ele pareça já um pouco truncado, né? Então eu vou ler para vocês, obviamente a tradução também ela fica um pouco truncada, né? Cito ele. Então, sobre a invenção, o que ele fala? É a maior parte da pintura e a mais própria para explicar o talento do artista. É a poesia da pintura. Né? A invenção é a poesia da pintura. Ela escolhe a primeira ideia da obra e o pintor não deve perdê-la de vista até a última pincelada. Né? Então, é a invenção que escolhe essa primeira ideia da obra e o pintor não deve perdê-la de vista até a última pincelada. Não basta, continuo citando o Mengs, não basta para que ele forme boas ideias, né, e que preencha a tela de muitas figuras, se essas não servirem para explicar o principal objeto, e se todo o complexo da obra não o exprimir. Né? Então, ela é uma espécie desse fio condutor. Né? Vou seguir adiante, não vou explicar antes, porque eu sempre explico na fala. Né? Então, no texto em que Mengs finalmente procede as descrições dos principais quadros do Palácio Real de Madrid, porque essa citação eu peguei de uma carta que ele escreve a um pintor, né, ele volta a falar da invenção, né, e dessa vez como uma ideia. Né, então, ou seja, quando ele volta a falar, né, quando ele vai descrever finalmente as pinturas, né, que era o trabalho que ele estava fazendo, ele volta a falar da invenção, e ele fala da invenção como uma ideia, um conceito prévio. Né, então, a invenção seria uma ideia, um conceito prévio a ser seguido à risca pelo pintor. Ou seja, todas as demais partes da pintura decorreriam dessa célula, desse eixo principal. Né? Então, ou seja, elas seriam dependentes dela. Então, todo o desenho, o claro escuro, a cor, a composição, elas seriam dependentes da invenção, que é essa ideia, esse conceito principal. Né? Ou seja, ainda, a invenção aqui é algo como um orientador do quadro. Né? Então, disse ainda o Mengs. Cito o Mengs de novo. Convém, porém, advertir que a perfeita invenção não consiste unicamente num belo conceito, ou num pensamento belo e próprio, mas naquela unidade de ideia a seguir. Não é um pensamento, ele é uma unidade de ideia a seguir, que preenche primeiro e ocupa o intelecto do professor, e depois aquele dos espectadores, devendo se manter na mesma ideia desde a primeira disposição de tudo até a última pincelada, formando uma só coisa no fim da obra. Né? Então, ela realmente é esse guia, né? esse condutor. E aqui eu vou abrir um primeiro parêntese. Haverão vários. Que, como todo parêntese, é desviante. E lembra que eu avisei para vocês, vocês não podem dizer que eu não avisei, que eu ia falar desses desvios. Né? Parece-me que algo do que diz Mengs, lá em 1700 e bolinha, acerca da invenção, né, se aproxima do que Marcel Duchamp, um artista do início do século XX, um artista que vai produzir no início do século XX, né, entendia como uma pintura baseada na ideia. Né, o que este último chamou de uma pintura não retiniana. Né, ou seja, em contraposição a uma pintura que agradasse apenas aos olhos, ou seja, uma pintura não retiniana é aquela pintura que não agrada aos olhos, né, ou seja, que ela não é feita só para agradar, né, não agrada no sentido de que é feita só para agradar aos olhos. Né. E talvez não seja casual, voltando ao seu Marcel Duchamp, que em mais de um momento, Duchamp traçou um paralelo entre a pintura que não se dirigia apenas à retina e a pintura, cito Marcel Duchamp, dos religiosos da Renascença. Né? Uma pintura
que vai mais longe que a retina, diz ele, né, que se serve do tubo de tinta como meio de ir mais longe, né, compreendendo esta como um tipo de pintura cujo princípio seria análogo à espécie de arte que ele, Duchamp, estava colocando em curso. Que arte era essa? Uma arte concebida como cosa mentale, né, segundo um termo conhecido de Leonardo da Vinci. Né, porque quando ele está falando dos religiosos na Renascença, ele está falando, obviamente, de um período anterior a esse, dessas pinturas que eu estou mostrando para vocês, mas na Itália. Né, então, ou seja, ainda centrado na Itália. Então, ou seja, nós continuamos nessa tradição italiana. Né. Voltando ao Duchamp, né, uma arte que daria, por um lado, dentro da obra do Duchamp, no grande vidro, naquele que é conhecido como grande vidro, né, cujo título é La Mariée mise à nu par ses célibataires mêmes, né, e no Étendonné. E, por outro, nos ready-mades, né, nos conhecidos ready-mades, cujo procedimento se funda, e aí é que está o ponto interessante, cujo procedimento dos ready-mades se funda no quê? No achado. Eis a grande invenção dos ready-mades. Né? Os ready-mades se fundam no achado. Escreve Duchamp numa das enigmáticas notas da caixa verde, né, que é uma caixa que ele fez, em que haviam várias notas que eram mais ou menos explicativas e muito desviantes, né? Então, não por acaso eu aprendi a fazer desvios, né, com uma pessoa como o Marcel Duchamp, né, acerca desse grande vidro. Né? Então, ele tem uma nota nessa caixa que se intitula justamente Precisar os Ready-Mades. Né? E nessa nota ele diz, cito Duchamp, projetando para um momento a vir, tal dia, tal data, tal minuto, de inscrever um ready-made. Né? Então, ou seja, ready-made poderá em seguida ser procurado com toda a demora. O importante então, cito ainda o Duchamp, é pois esse relogismo, tal a instantaneidade como um discurso pronunciado na ocasião de não importa o que, mas a tal hora. É uma espécie de encontro. Né? Então, precisar o ready-made, ele está na base dele o quê? A procura e o encontro. Voltando a Mengs. Estava dizendo que se realizasse um curso a partir da pintura de Novelli, essa que a gente não deixa de ver, né, o desenho começaria com a divisão da pintura proposta por Mengs. O desenho, o claro e escuro, o colorido, a invenção e a composição. E é curioso notar, e juro que não vou me alongar nesse desvio, mas não consigo resistir a comentar, que é curioso notar que a pintura seja dividida em 5 partes por Mengs. Né? E que, ao falar da invenção, diga em outro momento que esta, cito Mengs, enobrece a arte da pintura e faz conhecer a força do entendimento do artista, o qual, quando atinge nesta parte excelência, merece o título de homem grande, né? Como os grandes poetas e oradores. Então, ou seja, quando o artista finalmente sabe usar da invenção, né, ele merece o título de homem grande como os grandes poetas e oradores. Friso, oradores. O que eu acho curioso, lembra que eu comecei essa frase dizendo que eu achava uma coisa curiosa, e o que eu acho curioso é que também a arte retórica, pelo menos aquela descrita por Cícero, né, então clássica da clássica, né, também divide o discurso em 5 partes, sendo uma delas, adivinhem qual? A invenção. Né? Sendo uma delas, que eu ainda friso, a primeira, justamente a inventio, né? A invenção, que na retórica segue seu sentido primeiro de achar, encontrar, descobrir. Né? Ela se apresenta como aquele momento em que o orador empreende uma busca de todos os argumentos de que necessita para elaborar seu discurso. É, portanto, também uma espécie de orientador, de guia do discurso. As outras 4 são, aqui só para a gente saber, a dispositio, né, a organização dos argumentos, elocutio, expressão mais adequada aos argumentos, a memória, que é igual, né, memorização do discurso, e pronunciatio, né, que é a própria ação, né, a própria colocação em ato do discurso, a pronúncia desse discurso, né, então falar esse discurso. Depois, e à luz de Mengs, voltemos às alegorias, né, então voltemos a essas 2 pinturas que eu estou mostrando para vocês, né? E aí vão ver as 2 juntas. Né? Então, não esqueçam. A da esquerda é Novelli, a da direita é Maggiotto. Né? Das 5 partes da pintura,
3 estão no quadro do Novelli, né? O desenho, a cor, a invenção. E no Di Maggiotto? O do Maggiotto é esse, né? E no Di Maggiotto, né? Vamos observar. Nas 2 pinturas temos 3 alegorias em ação, né? Essas 3 alegorias. Na Di Maggiotto, segundo Marius, né, aquele crítico que eu citei antes, a pintura mostra, né, então, ou seja, na leitura que o Adriano Marius vai fazer, ele vai dizer que a pintura, que seria essa aqui, vocês estão vendo o meu cursor? Alguém vai ter que dizer sim ou não, porque eu não estou vendo vocês nem em chat, né? Sim, estamos vendo. Então, aqui, ó, tá aqui a pintura, né? Então, o que o Marius vai dizer? Que a pintura mostra um espelho, tá aqui o espelho, para a natureza, né? Tá aqui essa aqui seria a natureza, segundo o Marius, né? Tendo a seus pés, tá aqui os seus pés, tendo a seus pés, um menino que faz as vezes do desenho. Na Di Novelli, como o Marius bem notou, é a invenção que se destaca no alto, tá aqui, pairando sobre a esquerda a cor e à direita o desenho. Ambas telas trazem um genietto, né, que é um gêniozinho, né? Na Di Maggiotto, ele se encontra aqui, ó, atrás do espelho. Na do Novelli, ele está aqui, né, aos pés da cor. Né? Agora, deixa eu virar aqui minha página. Né? E aqui, é curioso que esse aqui, que está acima, né, ele espia por cima do espelho, tá vendo ele aqui? Cadê ele? No Di Maggiotto, ele espia por cima do espelho, né, o que se reflete nele e o que o espectador não vê, né, porque esse espelho não está voltado para cá, não está voltado para o espectador, ele está voltado para o que seria a natureza, né, como se o resto do reflexo se apagasse, ou como se tornasse um fantasma, né. Na Di Novelli, o gêniozinho, né, o genietto, está aos pés da cor, olhando para um canto fora do quadro, à direita do espectador. Em ambas as pinturas, há, perto desse gêniozinho, uma máscara. Aqui, ó. Estão vendo? Uma máscara aqui. E no outro, aqui. A máscara, né? No colo dessa que seria a pintura. Agora eu perdi onde eu estava. Máscara, um atributo que costuma acompanhar outra alegoria, né? A da imitação. Né, como a gente vê aqui nessa tela do Piola, né? Então, só fazendo um parênteses, né, sobre o que é a alegoria, só para alegoria a gente já está vendo desde o início, né? Eu imagino que você sabe. Mas o que é atributo? Né? Dentro das artes visuais tem um termo muito específico, né? Então, um atributo é aquele objeto que simboliza determinada figura, né? Então, seja essa uma alegoria, como nós vimos aqui, né, a máscara como atributo da comédia ou da imitação, né, e etc., ou de um santo, ou de uma divindade. Santa Catarina vem sempre com a roda, aquela que passou por cima dela, né? Os atributos dos santos são geniais, que costumam ser aqueles objetos, né, ou determinadas ferramentas que estão associadas ao seu martírio, né? Então é horrível, né? Vem a Ágata, Santa Ágata, que corta os seios dela, ela traz os seios numas bandejas, né? Então isso são os atributos, que é como nós reconhecemos esses santos, né? Como nós reconhecemos essas figuras, né? A pele de leão no Hércules, né? Etc, etc, etc. Bom, olhando e comparando novamente, e aí o que eu ia dizer? Então vocês reparem que nas 2 pinturas tem a máscara. Né? A gente em algum canto tem a máscara. E a máscara, ela está normalmente associada ao quê? A comédia ou a imitação. Né? Ela vem sempre junto dessa alegoria, principalmente da imitação. Né? Deixa eu ver se eu botei adiante. Botei. Né? Voltemos às 2, né? Maggiotto e Novelli. Olhando e comparando novamente essas 2 telas, e tendo em mente a divisão da pintura em 5 partes, propostas por Mengs, né, que, só para lembrar, esteve em Veneza muito provavelmente nos mesmos anos em que lá estavam Novelli e Maggiotto, né, simetrias, fico me perguntando se não seriam estes quadros 2 alegorias da pintura, né, não alegorias do desenho, da coisa, bereré, né, etc. e tal. Os 2 alegorias da pintura. Do Maggiotto é a alegoria da pintura, mas os 2 não seriam alegorias da pintura, né? Que mostram, como fica explícito em Novelli,
não a pintura em si transformada em alegoria, mas 3 de suas partes, a invenção, a cor e o desenho. Entendeu? Então, ou seja, seria uma alegoria da pintura que não é a pintura que aparece, mas ela já estratificada em algumas de suas partes, né? Nesse caso, em 3 de suas partes, né? Se minha hipótese tem algum fundamento, em Maggiotto não seria, aqui a gente volta ao Maggiotto, então não seria a pintura que mostra, né, o espelho para a natureza, mas sim a cor que ergue o espelho para a natureza? Não, para a invenção. O que me leva a sugerir essa leitura das alegorias do quadro são seus atributos, né? Como em Novelli, em Maggiotto, a cor aparece junto à máscara e ao genietto, né? Então aqui, ó, a cor, né, aparece junto à máscara e ao genietto. Então aqui a gente poderia ter a mesma coisa, a cor junto à máscara e ao genietto, né? E aí eu perdi, obviamente, onde eu estava. E reparem que na figura que está em pé na pintura de Maggiotto, que sugiro entendê-la como invenção, ou seja, eu decidi entender não a natureza, a natureza como invenção, né? Reparem que ela traz na mão a mesma estatueta que porta a invenção de Novelli. Aqui, ó, na mão dela. Claro que eu trouxe um detalhe. Tá vendo? A estatueta que ela traz na mão, a mesma estatueta que tem a de Novelli, que era a mesma que tinha a de Piola, né, de 70 anos antes. Voltou a estátua, né? Então, e voltaram as mesmas questões. Que seria? Quem seria? Que raios significaria essa estátua? Lembremos que Marius, o Adriano Marius, quando descreve a pintura de Novelli, comenta que, cito ele de novo, na tela de Pier Antonio Novelli é a invenção com as asas de Mercúrio nas têmporas, segundo prescreve Cesare Ripa, que se destaca entre o desenho, etc e tal, né? Ao mencionar Cesare Ripa, Marius está se referindo ao clássico volume Iconologia, que aqui eu estou mostrando a capa da primeira edição para vocês, né, ao clássico volume Iconologia, publicado pela primeira vez em 1593. Né? Nele, Cesare Ripa cataloga inúmeras alegorias reconhecíveis por seus atributos. Como o título alternativo precisa, como vocês estão vendo ali, né, ele diz aqui, ó, iconologia ou descrição, etc., né, descrições das imagens universais cavadas da antiguidade de outros lugares, né? Que, como o subtítulo sugere, né? Então, ali, ópera non meno utile, né? Então, obra não menos útil que necessária aos poetas, pintores e escultores para representar as virtudes, vícios, afetos e paixões humanas, né? Então, essa é a capa da primeira edição da Iconologia. A cada edição, e foram várias ao longo da vida do autor, né, ao longo da vida do Cesare Ripa, né, novas alegorias eram acrescidas. E desde a terceira publicação, em 1603, enriquecidas também com gravuras ilustrativas. Se a primeira publicação trazia 699 verbetes, né, a última, revista pelo próprio Ripa, pouco antes da sua morte, que é a última edição, pouco antes da morte dele, é de 1625, não se sabe exatamente quando morreu o Ripa, mas muito provavelmente por volta dessa data. Então, se a primeira trazia 699, essa última, né, revisada por ele, apresentava 1.309 alegorias e 349 estilogravuras. É só na terceira edição que aparece o verbete invenção. Né? Então, finalmente, nós vamos ter uma descrição da invenção, talvez a gente descubra que raios é aquela estátua. Né? O verbete invenção, que então diz apenas, né? E aqui já traduzo para vocês. Né? Ali o que vem em itálico é como representado em Florença pelo Grande-Duque Ferdinando. Confesso a vocês que ainda não achei essa imagem. Né? Diz o seguinte: uma bela mulher que tem na cabeça um par de asas, como aquelas de Mercúrio, e uma ursa aos pés que lambe um ursinho, o que mostra que fazia pouco que a dita urso havia parido, e lambendo mostra reduzi-lo à perfeição da sua forma.
né? Termino a citação. O que é essa descrição, pergunto para vocês, teria a ver com as imagens da invenção que mostrei até aqui? Não faz muito sentido. Em nenhuma aparecia uma ursa sequer, né? Que diria uma ursa e ser um recém-nascido, né? E ainda, como eu disse para vocês, eu não encontrei essa imagem, né? Acho a única coisa que nós temos em comum é essa: uma bela mulher que tem na cabeça um par de asas como aquelas de Mercúrio, né? Então esse é o único ponto em comum. Mas, ou seja, então não explica, não ajuda a entender, será então que não tem a ver, será que não é invenção aquela imagem? Calma, uma pesquisa não para no primeiro obstáculo. E eu estava apenas na análise da terceira edição da Iconologia, que a cada edição ia se mudando, né? E foi assim, levando a investigação adiante, que descobri que é só na edição de 1625, ela, editada, a última revisada pelo Cesare Ripa, né, porque depois ele morre, né, que aparece uma imagem da invenção. Vocês estão vendo ali, né? Eu abri... isso aqui tudo se acha na internet, né, essas edições. Então, aqui, ó, Invenzione, né? Tá aqui a imagem da invenção, né? E aqui essa imensa descrição da invenção, né? Parece uma imagem da invenção, né? Sim, agora eu consegui me perder onde vocês... e vocês já devem ter percebido que lá está de novo a estatueta. Era exatamente isso que eu tinha que chamar a atenção. Está aqui a imagem da invenção, está aqui a estatueta, né? Vou botar assim que fica mais fácil. Então, aqui é a Chilo, né? Então, a gente tem a invenção, estão lá as asas, que já falavam tanto, né? E a estatueta, né? Vamos adiante. Né? Nessa edição de 1625 da Iconologia, o verbete aparece mais completo, como eu mostrei para vocês aqui. É longuíssimo, é tudo que está nessa página à direita, né? Claro que eu queria ler todo, mas eu não vou, até para não deixar você sofrendo. Eu até tinha posto aqui a tradução, mas eu acho que talvez mais legal do que acompanhar o texto seja ficar olhando a imagem, né? Então, diz o seguinte: dama jovem, vestida com pomposa aparência e de cor branca, em cuja vestimenta esteja escrito um motto que diz non aliunde. Aqui, ó. Non aliunde, né? Que é em latim, que é não de alhures, né? Não de origem externa, né? Não de fora. Continuo lendo, né? Terá a cabeça adornada de véus de diversas cores, os quais, com belíssimas voltas, mostrarão arte e beleza, e às têmporas um par de asinhas, segurando com a mão esquerda dela, aqui, um simulacro da natureza, e o braço direito estendido e um pouco alto, e a mão aberta, os braços desnudos e ambos circundados de pulseiras de ouro. E na pulseira do braço direito estará escrito um motto que diga ad operam, né? Ou seja, a obra, né? Como em mãos à obra, né? Em obras. Continuo lendo, né? Se representa jovem, porque na juventude, para o calor do sangue, os espíritos se erguem e ascendem a um intelecto, onde, dado que tem raciocínio e discurso, se formam todas as invenções. Veste-se de cor branca porque a invenção deve ser pura, e não lhe servem os trabalhos dos outros. E por isso se diz, facile est inventes adere, né? Então, ou seja, é fácil, algo como é fácil acrescentar coisas ao que já está inventado. É fácil acrescentar coisas ao que já está inventado. De modo que a invenção deve vir toda de si mesma, e não depender senão de operação sua própria, como beníssimo demonstra o motto que tem na vestimenta, non aliunde, né? não de alhures. O ornamento dos véus de várias cores significa que a invenção não é uma só, mas são várias e infinitas, porque a variedade dos intelectos inventam e operam, sim, o bem, mas também o mal. Segura com a esquerda mão o simulacro da natureza, a tal estatueta, para demonstrar que ela é inventora de todas as coisas. E porque o reencontrar alguma invenção, sem colocá-la sob luz, é coisa que não serve para nada.
conforme aquele dito de legistas, que propositum in mente retentum nihil operator, né? Então, algo como um propósito que fica retido na mente, não serve para nada, não opera nada, não faz obra, né? Coisa assim. E não há surpresa com isso, porque, como dizem os filósofos, virtus in operatione consiste, né? Então, a virtude consiste na obra, né? A virtude está em operação. Donde a invenção, para merecer louvor, deve colocar-se em obra e em execução. Termino a citação, né? Deixa eu ver até como... Não, a gente volta lá. Vamos adiante. Há pelo menos 2 grandes aspectos que gostaria de destacar nesse verbete, né? E já estou me encaminhando para a parte final dessa fala, né? O primeiro deles está no modo como Cesare Ripa se refere à estatueta, né? Ele diz, como um simulacro da natureza. E aí, cito ainda, para demonstrar que ela é inventora de todas as coisas. Ou seja, não a própria natureza, mas uma imagem dela. Uma imagem para nos lembrar que é a natureza, segundo ele, é claro, e também em certa medida Mengs, né? Então, ou seja, para nos lembrar que a natureza é a grande inventora. Né? Cito de novo, a inventora de todas as coisas. Mas, de qualquer modo, Cesare Ripa não identifica a figura da estátua, né? Ele diz que ela é a natureza. E seguia a me perguntar, que figura era aquela, né? Não teria ela, né? Voltamos lá à figura das estátuas, né? Não teria ela uma existência para além do âmbito alegórico? Eu tinha nítida, e aí chegou no momento que eu não parava de ver essa estátua, relacionadas às alegorias, aqui vocês veem que eu estou mostrando a do Piolo embaixo, a do Novelli e em cima, né? Eu achava que eu tinha visto essa maldita alegoria antes, mas eu não sabia onde exatamente, né? Minha aposta é que fosse alguma divindade, né? Mas a questão é, porque também uma pesquisa se faz dessas intuições, né? A minha intuição que era uma divindade, mas agora que raios de divindade era, né? E aí eu percebi, observando mais atentamente as representações, claro que aí eu comecei a olhar, né, com muita atenção, essas representações do Novelli e do Piolo, e aí, claro, já me apropriando, como eu estou mostrando aqui para vocês, das representações, né, obviamente não voltei lá aos museus, né, que as estátuas pareciam vestir um barrete frígio, né, que é esse chapéuzinho aqui, ó, né, que ela está usando. O que indicava, esse barrete frígio vai indicar uma procedência asiática, ou seja, para além do que hoje conhecemos como Europa, ou seja, ainda, para algo de fora. Né? Aí essa figura da estatueta ficou martelando na minha cabeça. E por conta disso acabou gerando um grande desvio na pesquisa, que parecia querer me levar para longe do tema inicial, que era a invenção. Né? Porque lembra que eu comecei com a invenção. Achei as alegorias da invenção e, de repente, eu estava querendo saber dessa estátua. Né? E meio que já tinha perdido da mente a invenção, já não era nada daquilo que eu queria fazer. Queria saber que raios era aquela estátua e o que ela tinha a ver com a invenção. Como, né, ao preparar esse texto, eu percebi, né, que isso, na verdade, que eu estava fazendo era um pouco esse relato desse percurso, né, eu deixei esse desvio. Eu decidi assumir esse desvio. Né, e, na verdade, o texto ele se constituiu por esse grande desvio. Né, era o que eu queria fazer no início e o que acabou sendo, né? Porque eu imagino, não sei, mas eu já estava muito curiosa para querer saber que raios é essa estátua, né? Afinal, pensei, né, enquanto eu preparava esse texto, enquanto eu revisava esse meu texto, talvez, de uma maneira geral, a pesquisa seja, antes de tudo e fundamentalmente, desvio, o mais puro desvio, né? Método é caminho indireto, é desvio, já dizia o Walter Benjamin, né, justamente no estudo em que ele trata da alegoria, né, que é a origem do drama barroco alemão. Né, só para lembrar vocês o que ele diz nesse livro, método é caminho indireto, é desvio. E pensei também, quando fiz essa pausa, né, essa espécie de novo parêntese no texto, eu disse para vocês que ia ter mais de um, que essa pesquisa, né, e por consequência, esse texto, né, é ela, a pesquisa própria da ordem da invenção. Por quê? Porque ela foi se formando e se construindo por meio de descobertas, por meio de achados, por meio de encontros. Né? E mais um desses encontros, ainda na viagem, por isso que aquela viagem foi fundamental para eu entender isso, né? Agora em Nápoles,
O que para mim era um mistério, a tal estatueta, começou a se esclarecer quando deparei essa famosa escultura, né, e eu pensei, como é que eu não tinha me lembrado dela antes, porque é uma das principais obras do Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, né, que é pertencente à coleção Farnese, né, abrigada no Museu Nacional Arqueológico de Nápoles, né, e é uma cópia em alabastro amarelo, a original era em ébano, com os pés, as mãos e a cabeça de bronze, né, da estátua do templo de Ártemis em Éfeso, templo que foi terminado de construir por volta de 550 a.C. e incendiado em 356 a.C., né? O principal templo dessa cidade, né, ele era o principal templo dessa cidade, o templo de Ártemis, né, em Éfeso, ele era o principal templo de Éfeso, né, que ficava no território que hoje é conhecido como a Turquia, né, no território que hoje é a Turquia. E foi, no século I a.C., uma das principais cidades do Império Romano. Né, então é bom a gente ter isso na cabeça. Então, o que era Éfeso? Éfeso, né? Éfeso era esse outro, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha esse templo, ele foi uma cidade importante e uma das principais cidades do Império Romano. Né? Há de tudo representado sobre essa estátua, como vocês podem ver, né? Na estátua fica muito mais fácil de ver do que lá nas estatuazinhas, né? Há de tudo representado nessa estátua: leões, grifos, cavalos, touros, abelhas, esfinges, flores, tem de tudo. Né? Mas o que mais chama a atenção são as protuberâncias, essas aqui, ó. Né? Essas protuberâncias, né? Que reconhecemos nas pequenas estátuas das alegorias que eu mostrei para vocês. Lembra? Porque o mais esquisito eram aqui, ó, as estátuas do Barrete Frígio, né, que aqui a gente não tem, a gente tem um templo na cabeça dela, né, mas aqui a gente tem as protuberâncias, aqui a gente tem as protuberâncias, como dá para ver, né? E aí, né, as protuberâncias que a gente reconhece também nessas pequenas alegorias. Então, era a Ártemis. Resolvido o mistério, né? A estatueta era a Ártemis. Mas não uma representação, digamos assim, tradicional, eu botei lá no fim, não sei porquê, né? Tradicional de Ártemis também, que é conhecida como Diana, né? Ártemis para os gregos, Diana para os romanos, né? A caçadora. Ontem eu até vi, por acaso, a Mulher Maravilha na televisão, ela também é Diana, né? Ela também se vestia com essas roupas tradicionais da caçadora. Né? Essa é a imagem da Diana que a gente mais conhece, né? Dela como caçadora. Né? Então não era essa a imagem que a gente vê aqui da Ártemis, né? Da Ártemis ou Diana. Né? Então a Ártemis não era uma tradicional, como eu estava dizendo, não é uma representação, digamos assim, tradicional. Né, tradicional, eu digo, mais comum, mais corriqueira, nesse sentido, porque essa é a tradicional também, mas aquela é mais corriqueira. Conhecida deusa da caça, da natureza, da fertilidade, do bom parto, né, a Diana dos romanos, irmã gêmea de Apolo, né, protetora dos animais, etc. Mas uma Ártemis de Éfeso, né, uma Ártemis, em certa medida, oriental, asiática. Agora fazia sentido o Barrete Frígio, né, porque ela vinha de um outro lugar. Não representada com aquela saia curta, né, como eu mostrei para vocês, com seu material de caça e por vezes cercada de animais, né, como eu mostrei naquela outra Diana, né, uma Diana clássica lá do Louvre, mas metida numa estranha roupa cheia de protuberâncias. Identificada a figura, foi então atrás do que ela significava. E descobri que a Ártemis de Éfeso, cito, tem uma figura particular e uma iconografia própria, né? E que o seu culto deve ter sido instituído pelas Amazonas, ou seja, ela estaria muito mais próxima da Mulher Maravilha, né? E era amplamente difuso ainda na época romana. Né? Marietta Nielsen, né? Que aí, claro, eu fui atrás de gente que estudou essa Ártemis de Éfeso, né? Então essa é uma delas, né? Marietta Nielsen, que dedicou um ensaio às transformações desta deusa do Renascimento ao classicismo, conta que réplicas de mármore, terracota e madeira eram comuns no século II depois de Cristo em Éfeso. Então era comum ter réplicas dela, né, em madeira, mármore e terracota. Então réplicas pequenas, né, não só estátuas grandes, como essa que era que é a cópia de um templo. Né? Conta ainda que, né, a Nielsen conta ainda que, cito, elas eram também populares no Império Romano.
E é por isso que muitas dessas estátuas foram descobertas em Roma e fizeram parte de coleções antigas, do Renascimento em diante, como, por exemplo, a gente vê nesse retrato, eu já vou falar dele, né? Irene Favaretto, em seu estudo sobre as coleções do Vêneto, né, lembra de um retrato, que é esse que eu estou mostrando para vocês, feito por Lorenzo Lotto, né, que também frequentou a Academia de Veneza, né, mas bem antes dos nossos amiguinhos Novelli e Maggiotto, né, como a gente vê aí, esse sim é um renascentista, 1527, né, um retrato feito por Lotto de Andrea Odoni, né, precisamente um colecionador veneziano da época renascentista, cercado das estátuas de seu acervo, né, segurando numa das mãos o quê? Uma Ártemis Efésia, né? Tá aqui ela, ó. Oh, a nossa estatueta de novo, né? Uma Ártemis Efésia, né? Segundo Favaretto, né, a Irene Favaretto, esta Ártemis, cito ela, simbolizava no Renascimento a eternidade da natureza. Aí a gente também começa a entender por que o Cesare Ripa vai dizer que ela segura com a mão, né, esse simulacro da natureza, né? Nielsen recorda que, nas antigas publicações das coleções romanas, era também designada como Iside, né, que é a Ísis, né? Então, ou seja, a Ártemis Efésia, né, ou a Ártemis de Éfeso, também era referida como Iside multimâmia, né, multimâmia, ou seja, com muitos seios, né, Dea Natura, né, ou Mãe Natureza, né, ao lado de Diana Efésia ou Diana Efesina, né? Não era para chegar aqui. É a mesma Nielsen que marca a reentrada, né, ou seja, a redescoberta dessa figura no início da Renascença, com a aparição, agora sim é para eu mostrar, né? Então é a mesma Nielsen que vai lembrar que essa figura tá aqui ela, ó, né? Tá aqui ela, só para adiantar, né? Essa figura ela reentra, ela volta na Renascença italiana, com a aparição numa das alegorias, de novas alegorias, né, de Rafael Sanzio, né, o Rafael, o famoso Rafael, né, para os afrescos da famosíssima Stanza della Segnatura nos museus vaticanos, né. São 4 as alegorias que ele representa: a filosofia, a justiça, a poesia e a teologia, né. E é curioso que não é junto à poesia que a figura da Ártemis Efésia aparece, mas junto à filosofia, como a gente está vendo aqui, né? As estatuetas se tornam as pernas e os braços da cadeira sobre a qual a filosofia se assenta. Imagem da natureza? Nielsen propõe que, cito, enquanto a filosofia baseada na e embasada pela observação da natureza, ela, a figura alegórica, está elevada acima disso, né? Como o livro acerca da moral está acima daquele que lida com a filosofia natural. A natureza seria a base, mas deveria ser controlada pela moral, né? Então, essa é a interpretação que ela faz dessa natureza aí. Essa apropriação renascentista dessa precisa Ártemis, como símbolo da natureza, pode ter seu suporte na própria maneira como ela é vista em Éfeso, né? Como deusa da fertilidade, né? Então, ou seja, a gente pode entender como é que ela volta. Por que ela volta? Porque em Éfeso ela é tida como essa deusa da fertilidade. Por conta disso, não ser apresentada com seus atributos de caça, mas com protuberâncias sobre o corpo, ora interpretadas como seios, né, curiosamente sem mamilos, né, ora como testículos de touro. Então há quem diga que essas protuberâncias são não só seios, mas poderiam ser testículos de touros, que também são símbolos de fertilidade, né? Então, observemos mais uma vez a gravura de Cesare Ripa, né, para a invenção. Aqui é só para lembrar vocês que eu trouxe também, né, o Paulo Gerolamo Piola, ele tinha, curiosamente, naquele mesmo museu, né, no Palazzo Bianco, uma outra pintura em que ele figurava Diana, né, que, claro, não é a de Éfeso, não é a Ártemis, não é a Efesina, né, essa aqui é uma Diana e Endimião, né, e o pai dele, o Domenico Piola é o pai dele, né, também já tinha feito o mesmo, né, já tinha trabalhado também esse mesmo momento, né, então essa outra Diana, né, então, ou seja, a Diana já era uma figura conhecida, né, pro Piola, né, mas vamos observar de novo a gravura do Cesare Ripa para a invenção.
e deixamos por hora a estatueta de lado. Vamos fingir que a estatueta não existe. Assim, seguimos para o segundo aspecto. Lembra, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção. Agora vamos para o segundo, né, aspecto que eu queria destacar. Concentremos nossa atenção na faixa que a figura feminina traz abaixo dos seios e que diz non aliundi, né? Então, ou seja, não de alhures, não de origem externa. Lembremos o que diz Ripa. Veste-se de cor branca porque a invenção deve ser pura e não lhe servem os trabalhos dos outros. E por isso se diz facile es inventes adere, né? Então é fácil acrescentar coisas ao que já está inventado. De modo que a invenção deve vir toda de si mesmo e não depender senão de operação sua própria, como o beníssimo demonstra o moto que tem na vestimenta, non aliundi. O que Ripa quereria dizer com a invenção deve vir toda de si mesma? O que seria esse si mesma? A faixa parece entrar em contradição com a representação da estátua, não é verdade? O que Ripa escolhe como simulacro da natureza não é outro que uma imagem vinda de fora, de alhures, né? Por que não outra Ártemis, outra Diana, ou até mesmo Deméter, né? Também ela conhecida deusa da natureza, né? Mas por que essa Ártemis de Éfeso, né? Essa Ártemis que tem um quê de asiático, né? Há aí um vir de fora, entre aspas, que contém em si algo de dentro. Se há uma coisa que aprendi nessa viagem pelo Mediterrâneo, é que o Mediterrâneo, é formado, como toda cultura, diga-se de passagem, pela mistura, pelo contato, pela absorção das diferenças. A gente tem que pensar que o Mediterrâneo ele engloba vários continentes, né, também. Num pequeno texto recentemente traduzido, que é o Unfinished Italy, né, do filósofo italiano Roberto Esposito, né, me parece que o Esposito ele dá a chave para essa compreensão, né, falando justamente desse pensamento italiano. Ele diz o seguinte: mais do que curvado sobre si, concentrado sobre o próprio desenvolvimento interno, como outras tradições, o pensamento italiano tende, desde suas origens, para o mundo circunstante, extroflexo, diz ele, né, sobre a vida contemporânea. O pensamento italiano é desde sempre um pensamento mundano. Em que sentido? No sentido de que ele é no mundo e do mundo. E, enquanto tal, um pensamento indisciplinado, mestiço, impuro. Né? Eu posso até já tirar aqui para chegar a essas conclusões. Esse pensamento que é impuro, mestiço, impuro. Mas há mais. As estátuas, que, como vimos, eram tão comuns no século II depois de Cristo, né, as estátuas da Ártemis Efésia, né, elas ressurgem das ruínas do Império Romano, justamente no momento em que se quer reencontrar, ou melhor, inventar, aqui um inventar justamente nesse sentido de reencontrar, uma imagem do passado, para a partir dela reinventar o presente. Que momento é esse? O momento da Renascença. São, portanto, também elas achados, descobertas, encontros. Como não lembrar, de novo, de Walter Benjamin, em A Origem do Drama Barroco Alemão, em que ele fala: as alegorias são no reino dos pensamentos, o que são as ruínas no reino das coisas. E eu poderia encerrar aqui, mas se me permitem, acrescentaria uma rápida coda, que é um último nome para um desvio derradeiro, né, que vai mais confundir do que concluir tudo o que eu falei até aqui, né? Porque ao falar dessa estatueta como simulacro da natureza, né, para demonstrar que ela é inventora de todas as coisas, Ripa acrescenta: porque o reencontrar alguma invenção sem colocá-la sob luz é coisa que não serve para nada. Com isso em mente, eu gostaria de encerrar com Bioy Casares. Né? Eu levei comigo na viagem, né, como eu ia falar sobre a invenção, eu levei comigo na viagem, obviamente, a invenção de Morel. Né? A história é contada, não sei se vocês conhecem o livro, um livro genial, a história é contada como se fosse um diário. Não o diário de Morel, mas de um fugitivo da justiça venezuelana que se esconde numa ilha abandonada do Pacífico. Nessa ilha, o fugitivo passa a ver um grupo de pessoas que parecem não vê-lo. Elas seguem suas rotinas como se ele não existisse. Entre essas pessoas estão Morel e uma mulher por quem esse fugitivo se apaixona. Né? O fugitivo, que também é o narrador, passa a acompanhar aquele grupo de amigos, né, a investigá-los, né, e descobre
né, e há uma sucessão de descobertas no livro, né, e descobre que aquelas pessoas não são reais, mas elas são imagens, né. A invenção de Morel é, então, uma máquina que capta a realidade e a reproduz. É, por consequência, e fundamentalmente, a imagem produzida e projetada por a luz no espaço concebido especialmente para elas e que foi denominado pelo próprio Morel museu, né, que foi onde eu comecei tudo isso. É um simulacro quase perfeito da natureza. Na obstinação de Morel em buscar imortalizar os amigos, o narrador vê o paciente desejo de Ísis. Lembra que Ísis era o outro nome da Ártemis Efesina, né? Que é a deusa, né? Muitas vezes, como eu disse para vocês, confundida com a Ártemis, né? Então, o que é esse paciente desejo de Ísis? De reconstruir seu esposo Osíris depois de sua desagregação. Em outras palavras, depois da sua ruína. Né? E aí eu cito o Bioy Casares, para terminar, com todos os seus elementos, sem permitir a interferência de nenhum estranho. Né? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu estou vendo agora que eu me alonguei demais, não tinha relógio quando eu estava apresentando. Obrigada pela atenção. Oi, obrigado, Verônica. Agora, pessoal, a gente fica aberto para as perguntas. A gente ainda tem mais um tempinho aí com a participação da Verônica. Enfim, tá aberto para quem quiser perguntar. De preferência pelo microfone, mas eu vou estar acompanhando aqui no chat também. Não, já vi o chat aqui, ó. Já responda a Ana Rita que ela pergunta se o Duchamp... agora subiu. Se ele desenhou ao fazer seus ready-mades. Não, ele não desenha. Se é desenhar o próprio ready-made, não. Né? Ele simplesmente ia num lugar e comprava. Né? Por exemplo, o porta-garrafas, ele foi no bazar do Hotel de Ville, em Paris, e comprou um porta-garrafas e simplesmente operou esse deslocamento do produto pré-fabricado. Né? Então, ele não fez os desenhos dos ready-mades. Né? Não há esse esboço. Então, na verdade, eu estava fazendo uma provocação aqui sobre essa questão da invenção, da desconstrução, né? Que a gente está trabalhando aqui com fundamentos da linguagem visual. Sim. E pensando o desenho nessa outra perspectiva, né? De romper com esses padrões clássicos, né? E de pensar o desenho numa perspectiva muito mais da invenção. Aí eu estava fazendo só uma provocação aqui com os estudantes da turma, sabe? Mas já deu. Sim, sim. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Se ninguém for fazer, eu gostaria. Verônica, quando a gente combinou, né, a palestra, o evento de hoje, eu fui dar uma olhada na sua produção novamente e eu vi que o termo arqueologia ele aparece em 2 trabalhos mais recentes seus, sendo um deles, inclusive, sobre o Flávio de Carvalho, né? Uhum. E aí, relendo esses trabalhos, na verdade, um deles eu já tinha lido, o outro foi uma leitura inédita, eu tinha percebido aqui, eu tinha marcado uma frase que você fala muito da questão do trabalho de campo, né? No sentido de arqueologia, mas também de etnografia, né? E eu achei legal, assim, porque embora você estivesse falando, enfim, de um outro viés, né, que não um viés aqui dessa palestra de hoje, você partiu também de uma viagem, né? Você começou a sua fala de hoje falando de uma viagem. E aí eu achei legal porque nesses textos que eu estou citando aqui, você fala de uma viagem que você vai para Porto Alegre, que acaba resultando, né, numa instalação que você promoveu no SESC, né, com a artista plástica, com a Edna Nogueira da Silva, que era o Experiência, que depois acabou virando o livro, né, o Delírio de Damasco, que você vai falar justamente de uma arqueologia do presente, né? E aí isso também me fez pensar no sentido que você trouxe no começo, de invenção como descoberta, né, dessas frases, né, que você usa na sua instalação e depois no livro,
também como descobertas no sentido de relíquias que são encontradas nessa arqueologia do presente que você fez. Então, se você sentir à vontade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse seu trabalho, tanto da instalação quanto do livro, né, resultante disso, e que também teve outros desdobramentos, né, multimediáticos, com essa relação que você faz de arqueologia e de invenção. Pois então, sabe que esse trabalho foi quando... Lembra que no início dessa minha fala eu falei, quando tinham me pedido para falar sobre invenção, eu pensei, vou ver em alguns artistas e escritores contemporâneos, e talvez até em alguns trabalhos meus, porque eu tinha me lembrado justamente desse trabalho do Delírio de Damasco, né? Então, ou seja, dessa arqueologia da linguagem presente. Então, daí que eu já tinha pensado numa arqueologia, né? E tinha vontade eu tinha como norte, né, falar um pouco desse trabalho na versão original, antes de viajar, né, na versão original eu tinha pensado até talvez falar desse trabalho, porque justamente ali tinha isso que me interessava, dessa invenção como essa descoberta, né, não uma invenção como algo que no sentido de que se cria do nada, né, se cria do novo, do que não, do nada, né, se cria a partir do que não há, né. Que sempre me parece uma ideia meio até falsa, né? Eu acho que ela é uma ideia corriqueira, mas ela também é uma ideia que me parece estranha, nunca é do nada, né? Sempre vem de alguma coisa, né? Então era mais ou menos por aí que eu queria caminhar, e acho que tem a ver, claro, toda essa reflexão ela tem a ver com esse trabalho do Delírio de Damasco, né, que vai dar no Delírio de Damasco, e que, claro, só vai dar, eu só vou pensar nessa arqueologia da linguagem presente no Delírio de Damasco depois de ter estudado Flávio de Carvalho, né. Então, Flávio de Carvalho é um dos artistas que eu estudei, né, e o Flávio de Carvalho, quando ele faz uma viagem, também uma viagem, né, o Flávio de Carvalho em uma viagem para a Europa, né, e aí, claro, vários países da Europa, não é mais centrado na Itália, como eu fiz agora, mas o Flávio de Carvalho vai numa viagem e ele publica depois vários ensaios, né, sobre essa viagem, que se chama Os Ossos do Mundo, o livro, né? Então é um livro que numa introdução ele diz que ele age ali como um arqueólogo mal comportado. Eu adoro essa expressão dele, né? Um arqueólogo mal comportado. Então, ou seja, porque é aquele arqueólogo que vai, a partir desses ossos do mundo, ou seja, dessas ruínas que o mundo deixou, tentar encontrar nesses vestígios, né, o entendimento do nosso próprio presente, né? O que teria a ver também com a ideia da errância do Oswald de Andrade, né? Então, ou seja, eram coisas que me interessavam, então, que está associado, tem uma certa arqueologia ali por trás, né? Então, era um pouco por onde eu queria pensar, mas, de repente, eu me vi diante, como eu falei bem no início, né? Uma coisa que era abstrata, a invenção, pensar uma coisa assim abstratamente, ela tomou concretude quando eu vi a invenção, né? De repente eu entrei no museu em Gênova e a invenção estava na minha frente, e ela começou a me perseguir. Não foi a primeira já era suficiente para eu mudar o rumo do que eu vinha pensando, mas aí de repente já vinha a outra, aí com a maldita estátua, né? Então e aí a coisa ela foi tomando concretude mesmo, né? Ela foi aparecendo como imagem, né? Foi aparecendo como imagem. E é isso mesmo, como a Ana está dizendo, né? Quando eu falei da criação, como se fosse uma inspiração pura, mas e aí a gente poderia também se perguntar o que é essa inspiração pura, né? O que é essa inspiração divina? O que é essa o vir das musas já é quase também no sentido de não vem do nada, são as musas, né, que sopram nos nossos ouvidos, né? E eu estou adorando ver as discussões sobre o cabelo do Wagner. Pena que ele tirou a imagem para eu não ver como é que tá. Tá direito, tá melhor que o do lado. Estava assim antes, que eu estava conversando e mexendo. O meu estava curto quando comecei isso. Ok, obrigado. Bom, se ninguém falar, Wagner vai falar, né? Eu tenho uma questão para refletir um pouquinho, Verônica. Uma questão que não está muito amadurecida, mas eu vou trocar ela mesmo assim com você, tá certo? Claro, sem problema nenhum. A gente
tem um contexto muito diverso, né? Não só no Brasil, mas no mundo, né? E aí, com essas viradas pós-coloniais, decoloniais, a gente evidencia mais a necessidade de ter outras bases, né? Outros modos de pensar o mundo, né? A minha pergunta é de que até que ponto você conseguiu, nessa sua busca por compreender a invenção, esse resgate dessa ideia da invenção não, de novo, enquadra outras epistemologias que a gente tem aqui, entende? Há uma pergunta, assim, no sentido de que se está buscando a invenção, a ideia de invenção que existe para todos os brasileiros, digamos, e as outras, e com respostas que foram cunhadas só numa lógica românica, eurocentrada, antiga e clássica, sabe? Você buscou isso também por aqui? Como é que você viu isso? Dessa ideia da invenção que não seja da ideia que surgiu da antiga, clássica, sabe? Wagner, para mim, não tinha como não voltar para a tradição clássica por uma razão muito simples, né, que eu falei no início da minha fala, que a minha ideia era justamente recuperar o sentido etimológico da palavra invenção. Né, e a etimologia me remete ao latim, invencio. Falando em latim, voltamos à Itália, né, quer dizer, Itália. O que hoje conhecemos como Itália, mas a gente volta antes, a gente volta a Roma, né, a gente volta ao Império Romano. Né, então, coincidentemente, a minha viagem me levou para lá. Né? Então, ou seja, ela me levou para aquele momento lá. Então, de qualquer maneira, eu queria voltar, eu queria começar essa reflexão pela própria palavra. Né? E a nossa língua, ela é uma língua latina. Né? Então, ou seja, a invenção ela tem a sua origem latina. Então, foi a própria língua que me remeteu para essa tradição clássica. Né? Então, ou seja, o caminho foi esse. Né? E, de repente, claro, eu estava diante dessas imagens, né? Lá, né? No próprio seio de onde essa invenção começou a ser pensada, né? A invenção vindo do invencio, né? Então, por isso que eu citei o Cícero também. Né? Então, ou seja, para mim não poderia ser diferente. Claro que a gente poderia depois estender essa percepção para a nossa tradição. Como eu disse para vocês, a minha ideia inicial era talvez mostrar justamente onde é que nós temos essa invenção como achado, né? E aí teria vários exemplos, né, que eu poderia citar. Eu, claro, antes de começar o texto, eu já tinha pensado no meu próprio trabalho, mas tinha pensado em vários outros trabalhos em que a gente vai ter isso, né? Vai ter essa própria disposição das coisas a partir do que está dado ali, né? Mas para mim não poderia ser diferente se eu queria voltar para a etimologia da língua, né? Infelizmente a gente fala uma língua latina. Já não se fala a língua geral faz tempo. Verônica, eu posso fazer outra pergunta? Claro. Eu gostaria que você falasse um pouco, assim, considerando que você trabalha também com a criação artística, né? Você é escritora, né? Trabalha com ficção, mas é claro que quem conhece a sua obra literária percebe que há também permeia, né? Essa produção ficcional alguns rompimentos, né? Enfim, né? Você trabalha muito com essa questão da fronteira, da memória, da ficção, da invenção. E isso está presente, inclusive, em alguns trabalhos seus também acadêmicos, né? E aí eu percebo, assim, agora talvez isso tenha ficado mais claro para mim depois dessa sua fala de hoje, né? Que além dessa arqueologia do presente, né, que você fala em alguns trabalhos seus sobre a sua própria produção, também tem também está bastante presente a questão da viagem, né? Isso talvez fique mais claro no seu romance, né? Que é uma viagem no sentido, né, de deslocamento geográfico, né? Mas também de temporalidades, né? E tantas outras viagens mais, assim, né? Também viagem no sentido de misturar essa fronteira, né, entre a ficção e a realidade, digamos assim, né? Porque você mistura personagens reais, né, com personagens inspirados em personagens reais, com personagens totalmente criados, e você também é uma pessoa que tem uma notoriedade por realizar oficinas de escrita criativa, né, além de tudo isso, né. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre
essa ideia de invenção, que como você disse, né, não é algo que vem do nada, né, ela pode estar nesse sentido aí da descoberta. Ih, trancou o adérito só para mim. Caiu a conexão? Não, agora eu estou te ouvindo. Ah, tá. Aí eu gostaria que você... Antes travou. Ah, tá. Então, só retomando, caso tenha travado aí, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa relação na sua própria produção artística, né? E aí a gente pensando especialmente na sua produção literária, né? Essa relação da criação e da invenção como algo que não surge do nada, né? Nessa relação que você faz com a arqueologia do presente e tudo mais. Eu acho que tudo se molda, né? Pelo menos nas coisas que eu faço, acho que tudo se molda. Para mim, nada vem do nada, né? Sempre vem de alguma coisa, né? Então, eu acho que sempre, para mim, a invenção é descoberta, né? A Clarice Lispector diz num texto em que ela fala sobre... É um texto que era a única palestra que ela dava, né? Palestra assim, mais teórica, que se chama Literatura de Vanguarda no Brasil. Né? Uma palestra que ela apresentou várias vezes. Ela diz... inventar e descobrir, né? Então, ou seja, para mim ou descobrir e inventar, agora não vou me lembrar o certo, mas eu anotei isso em algum lugar, mas isso daí para mim, por exemplo, me dá a chave. Agora, claro que eu não vou achar, né? Mas eu tinha em algum lugar isso, né? Então eu sempre trabalho com alguma coisa que já está dada, seja essas frases que eu ouvi, seja alguma coisa que aconteceu, né? Eu acho que nunca vem do nada, né? Ela sempre, no momento que a gente se senta para fazer alguma coisa, essas coisas elas vêm de algum fundo que talvez a gente nem saiba qual é, né? E aí, retomando até algumas perguntas que eu vi aqui que vocês fizeram, acho que a Ana Rita fez uma outra, né? Que ela pergunta, mas aqueles arquétipos estão ligados só à tradição clássica? Não, como a gente viu ali, né? É que o Wagner me perguntou por que voltar, etc. e tal, né? E eu expliquei via a própria palavra, né? Mas quando eu mostrei para vocês as imagens, na verdade, a ideia que eu queria que ficasse, que era, embora o Ripa diga, olha, a invenção não pode vir de fora, né? O centro dela, o que ela segura na mão, é uma imagem de fora, né? Uma imagem de fora daquela cultura, mas que está dentro da cultura, como eu mostrei para vocês com o Expósito, né? Por quê? Porque a cultura é isso. A cultura é essa mistura. Né? A cultura é essa mistura, ela é impura, né? Isso que é o lindo, né? Isso que é o lindo da cultura, ela trabalha com essa impureza, né? Então, mesmo ali na própria imagem da invenção, a gente vê como tem essa figura, que era a figura que me chamava a atenção, justamente porque eu não a reconhecia dentro daqueles âmbitos que eu estava vendo, né? E não me lembrava, né? Eu sabia que eu tinha visto em algum lugar, mas eu não sabia exatamente o que era. Né? Então, como essa figura, ela traz esse outro, né? Ela vem desse outro lugar asiático, né? Então, como vem essa mistura? Vem sempre de algum lugar, né? Então, é como se a gente tivesse um fundo ali, meio um inconsciente da cultura, né? Eu acho que a partir desses elementos que eu trabalho, né? E aí, o Wagner tinha mesmo comentado que a própria escultura trazia os elementos de fora, né? Que é o que eu estou comentando, né? E depois é engraçado, porque depois eu vi essas protuberâncias, eu vi essa Ártemis em muitos trabalhos, né? Então eu comecei a fazer até uma série de reuniões. Teve uma artista, eu não me lembro o nome dela, mas é engraçado que muito em uma artista mulher, uma artista que eu vi no Centro Cultural São Paulo, que são os jovens artistas, né? É o pessoal que passa por um edital, né? Então eu realmente não me lembro o nome da moça, que ela trabalhava com cerâmica, e muitas das cerâmicas dela vinham com essas protuberâncias, né? Como a Érica Verzutti também tem uma Vênus, se não me engano, no caso dela é uma Vênus, né? E aí, ou seja, já faz referência a uma figura clássica. Né, uma protuberância que a gente vê em trabalhos da Louise Bourgeois, né? Então eu comecei a ver em vários lugares também essas protuberâncias, né? É muito, muito curioso isso. Como quando a gente identifica uma forma, a gente começa a ver essa forma em outros lugares, né? Mas é isso que o Wagner anotou ali, a palavra deu o percurso. A palavra deu o percurso, é a palavra que eu queria seguir, mas é que coincidiu com uma viagem que eu já tinha marcada, né? Então, e aí, de repente, ela veio em imagem, né? Porque eu realmente não conheço nenhuma alegoria feita aqui da invenção, né?
Mas, e lá ela me apareceu em imagem, né? Então, por isso que eu disse, ele é um relato de coincidências, na verdade, né? De como a pesquisa também se faz muito por coisas que a gente não espera. Né? Eu estava lá de férias, né? A passeio. Eu não fui para fazer essa pesquisa. Né? Eu estava lá por outras razões, era uma viagem para o Mediterrâneo, etc. e tal, mas, de repente, a imagem estava lá. Né? Oi, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ju. Tá quente aqui. Não sei como é que tá aí, aqui tá muito calor. Aqui tá insuportável também. Eu acho que o microfone dela abriu sem querer, né? Mais alguém gostaria de perguntar? A gente encerra. Eu acho que as pessoas estão um pouquinho se organizando para o início das aulas, logo mais às 19 horas. O curso é noturno, né, o de vocês. Muito do público que está aqui conosco é dos estudantes de artes visuais e professores, que dão aula logo mais. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Verônica, você gostaria de comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só agradecer o convite, agradecer as perguntas, a conversa, né? Adorei essa segunda parte também que a gente conversa um pouco sobre o que é apresentado. Né? Bom, eu que agradeço, Verônica, em nome de todo mundo aqui do IFG, Campus Cidade de Goiás, em especial do GPA. Foi ótimo poder contar com sua presença, abrindo as atividades do grupo de estudo. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades futuramente e, se possível, até presencialmente, para você sentir o que é o calor daqui. Então, obrigado a todo mundo e boa noite. Fiquem bem. Obrigado, Verônica, pela disponibilidade, pela conversa, tá? Obrigada a vocês. Tchauzinho. Vou parar de gravar aqui.